Vetancast Séries, autoridades no assunto. Oi pessoal, eu sou Daiane Musnich, diretora administrativa da Vetanco. Nós estamos aqui no Exponentials Meeting 2024, no Vetancast Séries. Estamos conversando então com o Dr. Eugênio Stefanello, engenheiro agrônomo, pesquisador e consultor na área do agronegócio, que nos deu uma palestra hoje e vai falar um pouquinho para nós quais foram então os principais aspectos que nós tratamos, quais foram então as mensagens que o senhor deixou para o público que está participando aqui conosco. Pois não. O ponto fundamental é que nós tratamos do mercado dos insumos, que são a soja e milho, os principais componentes dos custos de produção do suíno e do frango, e também do mercado do suíno, do frango, bem como algumas situações em relação ao agronegócio, principalmente o desempenho para este ano de 2024 e para 2025. E em relação a esses assuntos, primeiro ponto, soja e milho. O balanço de oferta e demanda mundial para a safra 2023-2024, que é o ano comercial 2024, tanto da soja quanto do milho, mostram um aumento da produção mundial, um aumento do consumo e um aumento dos estoques desses dois produtos. E como nós sabemos, as commodities, de forma geral, quem forma preço em nível internacional é o balanço de oferta e demanda. E aqui no Brasil, quem forma preço dessas duas commodities, bem como de suíno e frango também, que são produtos exportáveis ou até importáveis, se for o caso, é a paridade de exportação ou a paridade de importação. E essas paridades são as cotações internacionais, os prêmios no caso da exportação e a taxa de câmbio aqui no Brasil. Então, em relação à cotação internacional, tanto da soja quanto do milho, esse balanço de oferta e demanda mundial sinaliza uma baixa de preço em nível internacional e que está ocorrendo na Bolsa de Chicago, principalmente, que mais forma preço desses dois produtos, uma baixa de preço para esse ano de 2024, com cotações menores do que aquelas que ocorreram em 2023 e em 2022, então nem se fala, que são preços bastante elevados para os dois produtos e que comprometeram principalmente a suinocultura, uma parte dela, e em menor escala a avicultura aqui no Brasil. Outro ponto importante, no caso específico do milho, é o balanço de oferta e demanda americano para a safra 2024-2025, que começa a ser plantado nos Estados Unidos agora em maio. E o balanço de oferta e demanda americano mostra uma redução da área plantada de milho e um aumento da área plantada de soja. E o americano é o segundo produtor mundial de soja, o primeiro é o Brasil. E no caso específico do Brasil, como é que fica a situação desses produtos? Soja. Nós tivemos uma excepcional safra, tanto de soja quanto de milho, dos grãos de uma forma em geral, 2022, 2023, quando o Brasil atingiu o recorde de produção com 320 milhões de toneladas, 90% soja e milho, e com o recorde de produção dos dois produtos. E para a safra 2023-2024, lamentavelmente, em função das condições de clima, nós tivemos uma redução da produção de milho da primeira safra, que fica em torno de 24 milhões de toneladas, e uma redução da expectativa de produção de soja, que ficaria, segundo uma estimativa bastante real, entre 145 a 147, 148 milhões de toneladas. E estes números de soja e de milho sinalizam que soja nós temos para atender o esmagamento interno e exportar
pouco menos do que as 101 milhões de toneladas que foram exportadas o ano passado, e de milho. Estamos plantando a segunda safra. A área plantada será um pouco menor, em função até do aumento do plantio de algodão e de outras culturas em substituição ao milho. E considerando a situação de clima que vai mudar de El Niño para Laninha a partir de final de abril e maio, e com Laninha ocorrem chuvas de forma mais regular no Brasil Central e Centro-Oeste, onde se planta significativamente o milho, há uma expectativa de produção em torno aí de umas 90 milhões de toneladas, fechando, segundo a Conab, uma produção de 113 milhões de toneladas das duas safras, considerando safra normal, mas o IBGE estima em 117 milhões de toneladas, a iniciativa privada estima aí entre 120 a 125 milhões de toneladas. Então, vamos cravar um número dentro de uma situação normal de segunda safra, 120 milhões de toneladas. Esta produção atende tranquilamente o consumo brasileiro de milho, que é em torno de 84 milhões de toneladas, e claro que o Brasil, este ano de 2024, não exportaria as 55 milhões de toneladas que exportou ano passado. Fazendo todo este quadro de cotação internacional e brasileira, e essa situação mostra uma expectativa de preços, tanto da soja quanto do milho, aqui para o Brasil, menores do que aqueles preços que vigoraram em nível de produtor e em nível de lote no ano passado. E os prêmios, no caso de soja, eles estão negativos agora e se tornarão levemente positivos a partir do segundo semestre, e os prêmios do milho estão positivos agora e se tornarão menos positivos. Hoje estão em torno aí de 80 centavos de dólar por bushel e ficarão em torno aí de 35, 40 centavos de dólar por bushel no segundo semestre. Cotações internacionais da soja. Este ano, efetivamente, o preço da soja está variando aí pouco mais de 11 dólares até 12 dólares o bushel, preço do milho em torno aí de 4 dólares e meio por bushel, um pouco acima disso. E para o ano que vem, sinaliza preços de soja em nível internacional, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 11,2 dólares por bushel de soja e aproximadamente 4,2 dólares por bushel de milho. E considerando essas cotações, prêmios e taxa de câmbio aqui no Brasil. Taxa de câmbio aqui no Brasil vai variar, tem variado até final do ano passado e este ano, entre R$ 4,80 o menor valor até pouco mais de R$ 5,00 por dólar o maior valor. E a tendência para este ano seria a taxa de câmbio ficar em torno de R$ 4,70 por dólar até R$ 5,00, R$ 5,10, R$ 5,20, dependendo, obviamente, do andar da carruagem da política macroeconômica. Em resumo da obra, considerando tudo isto, os produtores de suíno e de frango terão nos insumos, soja e milho, que compõem o principal item de custo de produção dos dois produtos, terão preços relativamente estabilizados e em menores níveis do que ocorreram no ano passado. Qual a possibilidade de preço de soja e milho subir este ano? No caso do milho, se tivermos uma quebra da segunda safra aqui no Brasil e uma quebra da safra americana 2024-2025, aí preço de milho subiria. E também se tivermos uma exportação muito grande de milho aqui no Brasil, porque
vamos dizer, os que necessitam milho, os consumidores de milho, deixassem exportar o produto e não adquirissem esse produto para usar através do tempo. Mas essas são hipóteses menos prováveis de acontecer. E no caso específico da soja, preços subiriam somente se nós tivéssemos uma quebra da safra americana 2024-2025 bastante significativa. Portanto, há uma certa tranquilidade no abastecimento desses dois produtos a preços bastante compatíveis em termos de custo para a suinocultura e a avicultura. No caso específico da suinocultura e da avicultura, quais as perspectivas para este ano? Os dados do Departamento de Agricultura americano em nível mundial sinalizam um aumento da produção de suínos e de frango aqui no Brasil, uma estabilidade do consumo de suíno para este ano de 2024 e um aumento da exportação. No caso do frango, um aumento da produção, do consumo e da exportação. Aqui para o Brasil. O que a entidade que representa esses dois produtos fundamentais, a Associação Brasileira de Proteína Animal, estima? Um aumento da produção, do consumo e da exportação para os dois produtos em 2024, comparativamente a 2023. E, inclusive, um aumento até um pouco maior do que o previsto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O frango está numa situação muito boa, porque tem crescido a produção, tem crescido o consumo, tem crescido a exportação. O suíno passou uma fase muito difícil, que gerou, inclusive, a saída de muitos produtores da área, mas agora, desde o ano passado, está se recuperando, e esta recuperação continua este ano, graças a Deus, e lamentavelmente, o preço do suíno em nível internacional está com muita estabilidade, porque a China recuperou muito rapidamente a produção de suínos, mais rapidamente do que todos nós prevíamos, e isto gerou uma estabilidade, de certa forma, da cotação internacional do suíno, e até em nível internacional, uma pequena queda no preço do frango. Mas a previsão para os dois produtos este ano é de recuperação, como disse, e de incremento tanto da produção, quanto do consumo, quanto da exportação. Em relação ao PIB do Brasil e ao PIB do agronegócio, o PIB brasileiro vai crescer este ano, de 2024, praticamente os 3%, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, mas provavelmente até um pouco mais de 3%, exatamente o crescimento de 2023. O setor primário dentro do PIB brasileiro teve um desempenho fantástico no ano passado, cresceu ano passado, nós vamos ver isso, em torno aí de 16,5%, mas este ano, em função da queda da produção de soja, de milho, da queda de preços, tanto no setor, digamos, dentro da porteira, como em nível dos insumos, de uma forma em geral, o setor primário este ano vai ter um desempenho negativo. E se estima aí entre 1% até 3%, segundo as estimativas. O agronegócio, que representa toda a produção primária, toda a produção de insumos, toda a transformação dos produtos agropecuários no setor industrial e toda a distribuição deles nos mercados interno e externo, e também os serviços de apoio. O agronegócio é um conceito sistêmico e que representa aproximadamente 25% do PIB brasileiro, pouco mais, pouco menos, dependendo dos anos que se analisa, e é o maior negócio individual do Brasil. O agronegócio, o ano passado, teve uma queda, a gente vai verificar ainda, os dados serão
completos serão divulgados, mas teve uma queda de aproximadamente 1% até 1,2%, e este ano terá também uma queda aí, vamos dizer, de 1 a 2%, mas continua um setor forte, um setor competitivo. E o valor bruto da produção, que dá uma ideia da receita dos produtores de uma forma em geral, o valor bruto da produção do total da agropecuária será um pouco maior este ano do que no ano passado. No caso específico da pecuária, terá resultado um pouco menor em alguns produtos, um pouco maior em outros. Os dados mostraram isso. E em termos de lavoura, menor em função da menor safra, obviamente, de grãos. E balança comercial. A balança comercial do agronegócio sempre é positiva e maior que o saldo da balança comercial do Brasil. Se não fosse o saldo positivo da balança comercial do agronegócio, a balança comercial do Brasil com o resto do mundo seria negativa. Quem sustenta saldo positivo da balança comercial do Brasil é o mundo agro. E o mundo agro, como disse, praticamente representa, em números redondos, 25% de toda a riqueza gerada pelo Brasil. Ou seja, a cada R$ de riqueza gerada no Brasil, vem do mundo agro. E gera empregos aí só dentro das porteiras, para quase 9 milhões de pessoas, e o mundo agro, de uma forma em geral, para praticamente 20 milhões de pessoas, que dependem desta situação. E qual a expectativa para os próximos 10 anos, digamos assim, do mundo agro, em termos de produção e em termos de exportações? Um estudo que é divulgado anualmente, feito anualmente, envolvendo todas as entidades, aí diversas entidades ligadas ao mundo agro, e é elaborado em nível final pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, mostra, e esse estudo foi atualizado agora, bem recentemente, mostra que em termos de produção, com exceção de soja e arroz e mandioca, que pode ter alguma queda de produção dentro de uma hipótese normal, mas mesmo esses produtos, dentro de uma melhor hipótese, podem ter aumento de produção. Então, praticamente todos os produtos da lavoura e da pecuária, então nem se fala, todos os produtos com aumento da produção, carne bovina, carne suína, frango, leite, ovos, e todos os produtos do setor agrícola, com exceção de arroz, de feijão e de fumo, dentro de uma hipótese normal, que podem ter alguma redução de produção, todos os demais aumento de produção, e aumento relativamente significativo. E este aumento de produção conseguido mais por aumento de produtividade do que por aumento de área. E no caso específico da pecuária, esta previsão de aumento de produção varia em torno de 15% até praticamente 30%, 35%, dependendo do produto. E de exportações, aumento de exportações de todos os produtos, grãos e pecuária. E, portanto, o que a gente está verificando é que, em termos de oferta do mundo agro aqui no Brasil, essa oferta está consolidada, está crescente, tem aumentado produtividade, tem aumentado competitividade e é sustentável dentro de todos os critérios que se queira analisar e comparar com as agropecuárias que se desenvolvem, por exemplo, nos Estados Unidos
ou na Europa. Segundo lugar, tem cadeias produtivas organizadas, algumas menos, outras mais. No caso da pecuária, tanto da suinocultura quanto da avicultura, as cadeias produtivas são muito organizadas. As mais organizadas, quem sabe sejam as de produção de frango e ovo. E essas cadeias produtivas organizadas agregam valor. E agregam valor com qualidade e com possibilidade de atendimento às exigências do mercado internacional. Porque a gente nota, por exemplo, que suíno e frango, se a gente somar todos os países que já importaram, que importam, e os que estão abrindo o mercado, nós vamos para 180 países do mundo que, afinal de contas, dependem para a sua alimentação dos produtos que são produzidos aqui, transacionados com o mercado externo. Então, nós temos terra, temos clima, temos gente, temos tecnologia, temos conhecimento e temos essas vantagens todas, mas sou obrigado também a dizer que existem alguns riscos. E esses riscos são importantes e devem ser considerados. Riscos em termos sanitários, em termos econômicos, em termos financeiros, em termos climáticos, em termos até cibernéticos, em termos de segurança no campo e nas outras atividades, mas são riscos que podem ser combatidos desde que haja uma integração muito forte das políticas públicas e com apoio das políticas privadas em cada situação. Temos riscos sociais, temos riscos geopolíticos, guerras que estão acontecendo, etc. Mas, por enquanto, essas situações podem prejudicar alguma situação específica, mas de forma geral, para 2024, a tendência ainda é um bom ano. E especificamente um bom ano para a suinocultura e para a avicultura. Não é um bom ano, claro, vamos dizer assim, para os produtores de milho e de soja que gostariam de ter margens maiores do que as margens estreitas agora. Mas para a pecuária, de forma geral, um bom ano. Inclusive para a bovinocultura, que teve uma queda acentuada de preço, mas já iniciou uma fase de recuperação. Muito obrigada, então, doutor Eugênio. Agradecemos o doutor Eugênio por estar trazendo todas essas informações tão relevantes para o nosso mercado, que sem dúvida vão ajudar cada um aí nas suas empresas a tomar as decisões mais assertivas para fazer o negócio continuar prosperando. Então, agradeço a audiência de vocês em mais um Vetancast Séries, especial, então, do Exponential Meeting 2024. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vetancast Séries, autoridades no assunto.